Boa noite, meus irmãos. Nós queremos, como os irmãos estão observando, nós estamos gravando um novo ambiente, estamos aqui no gabinete pastoral, evitar também esse trânsito na igreja, e como na igreja nós precisamos de mais pessoas, nós estamos evitando também esses contatos. Hoje nós estamos aqui só com o irmão Gisiel, que tem feito com carinho e muito interesse esse trabalho para nós como igreja, a quem nós muito agradecemos a voluntariedade E nós estamos aqui no gabinete pastoral, vamos começar a partir de hoje transmitir os cultos, as mensagens a partir daqui. E nós queremos hoje à noite conversarmos sobre esperança. É interessante que as pessoas estão sempre na expectativa de que as coisas se resolvam. Quer sejam todos, independentemente dos aspectos da nossa vida, mas em especial nesse período de pandemia, de incertezas e de uma esperança voltada exclusivamente para a recuperação dos seus entes queridos, dos seus amigos, dos seus parentes, familiares que contraíram esse Covid-19. A nossa cidade está enfrentando realmente um crescimento, poderia dizer, alarmante na nossa cidade, com o número de óbitos subindo a cada dia, e isso nos traz muita preocupação. E devemos continuar mantendo para o bem de todos, mantendo exatamente esse isolamento social. E nós queremos conversar sobre esperança, porque Paulo, já dissemos isso aqui em outras palavras passadas, de que se a nossa esperança em Cristo se limita somente a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Nós devemos ter a convicção e sempre a tranquilidade de entender que nós não fomos chamados para vivermos aqui. Nós fomos chamados pelo Senhor para vivermos a nossa vida espiritual com Ele. Eu gostaria de fazer uma leitura em Romanos capítulo 5, versículo 1 ao versículo 11, dentro do tema que nós temos, essa esperança inconfundível, que diz assim a palavra do Senhor: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência, por sua vez, produz a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bem alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais,
já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. E é dentro disso que nós queremos pensar, principalmente quando ele fala no versículo, vamos dizer aqui, acho que é no versículo 5, quando ele diz, ora, a esperança não confunde. É por isso que nós trazemos o tema dessa esperança inconfundível. Primeiro porque devemos considerar, irmãos, que nós não podemos depositar nossas esperanças naquilo que é humano, naquilo que é material e naquilo que é extremamente transitório, passageiros, como em pessoas em que a Bíblia nos diz, não devemos confiar em ninguém, como a própria Bíblia também nos diz, maldito o homem que confia no homem. Jeremias capítulo 17, versículo 5. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e que confiam em seus cavalos e em seus carros. Isaías 31:1. Jeremias, quando cercado de aflições na sua trajetória profética, disse em Lamentações 3:21, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Atentemos ainda no que diz o autor à carta aos Hebreus. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Hebreus capítulo 10 e versículo 31. Analisando o texto, se você ficar com a sua Bíblia aberta, meus irmãos e amigos que nos acompanham, ficar com sua Bíblia aberta em Romanos capítulo 5, nós vamos encontrar algumas coisas interessantes que nos mostra realmente o porquê que essa nossa esperança ela é inconfundível. Por que que Paulo diz no versículo 5 que a esperança não confunde? Ora, veja como começa o capítulo. Nós somos justificados. Justificados pela fé. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa esperança em Cristo está primeiramente não fundamentado naquilo que nós fazemos para Deus, mas naquilo que Deus fez. Que Deus fez em nosso lugar. E uma das coisas que nós temos aqui, primeiramente, é que nós fomos justificados, nós fomos tornados justos. Interessante que ele vai tratar sobre a questão do ímpio, não é? Quando éramos nessa situação de que estávamos mortos em Cristo Jesus. Então Deus nos tornou justos. Essa foi uma decretação. Não que ele tenha achado justiça em nós, mas baseado na justiça dele, revelada na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma das coisas, primeiras coisas que nós precisamos considerar. Por que a nossa esperança ela é inconfundível? Por que essa nossa esperança não se confunde, não nos deixa inquietos? É porque nós fomos justificados por Deus, pela fé em Cristo Jesus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 2, ele vai dizer, por intermédio de quem, outra coisa, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Essa esperança é inconfundível, porque nós tivemos acesso
dentro daquilo que nós chamamos de trilogia da graça, que é a fé, a esperança e o amor. Verdade revelada também pelo mesmo autor, Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13 e versículo 13. Né? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Essa é a trilogia da graça. Tá? Então, nós obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Paulo, escrevendo aos Efésios, vai dizer que nós somos salvos pela graça, né? Pela fé em Cristo Jesus. Isso não vem de obras, é dom de Deus. E aqui a expressão que ele utiliza é a esta graça na qual estamos firmes. É um outro verbo que denota essa esperança inconfundível. É que nós estamos firmes não em nós. Nós não estamos firmes naquilo que nós defendemos como nosso conjunto de doutrina litúrgica, doutrina denominacional, doutrina religiosa. Mas nós estamos firmes porque nós estamos fundamentados nesta fé, nesta graça. É por isso que continua o autor dizendo, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Interessante. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É isso que nós aguardamos na nossa vida. Essa esperança não confunde, porque ela não é uma glória a ser revelada aqui. Não é algo a ser vivido aqui, mas é uma esperança da glória. É quando nós estaremos, e confiamos nisso, e nós estaremos na presença do Senhor, desfrutando da glória de Deus. E continua, meus amados irmãos, observe como é interessante no versículo 3, e não somente isto, como já se não bastasse, o autor continua dizendo, e não somente isso, também nos gloriamos nas próprias tribulações. Interessante, né? Parece ser assim um paradoxo, um contrassenso, quando nós pensamos, nos gloriamos na esperança da glória, e não somente isto, mas nos gloriamos nas próprias tribulações. Sabe por quê? Porque elas são passageiras, elas são temporárias. O que é permanente é a glória de Deus, o próprio Deus. Tribulações, essa tribulação, ela é um fator em que ela vai nos ajudar a permanecer, vai revelar a graça inconfundível, essa esperança inconfundível que está nos nossos corações. A tribulação, ela não produz desistência. As dificuldades, as adversidades, as lutas, as incompreensões, elas não vêm para nos fazer desistir, mas elas vêm permitidas pelo Senhor para que ela esperança na qual nós devemos estar firmes. E nós estamos firmes nessa graça, como ele disse anteriormente. Por isso que essa tribulação, ela não produz desistência, ela produz continuidade, produz perseverança. E essa perseverança nos ajuda a adquirirmos experiência. E é interessante que alguém já disse que experiência não é aquilo que acontece conosco. Experiência não é aquilo que acontece conosco. Experiência é o que nós costumamos fazer com aquilo que nos acontece. Porque nós temos pessoas que passaram por experiências, dependendo da faixa etária de vida, idosos passaram por muitas experiências. Mas essa não é a questão, não é o ter passado pela experiência, mas o que cada um fez na experiência que passou. E o nosso norte, no que diz respeito às nossas experiências, é o que nós fazemos
com a palavra do Senhor dentro da tribulação. É isso que produz a experiência. Eu passo pela tribulação, eu passo pela dificuldade, pelas adversidades. A palavra de Deus nos orienta, nos mostra como nós devemos reagir diante desses acontecimentos, e isso revela a experiência. Isso é aquilo que nós chamamos de maturidade cristã. O que eu faço com o Salmo 23? Que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que eu faço com outras verdades bíblicas dentro da minha trajetória de lutas, de adversidade, de tribulações, de agonia, de incertezas que nós vivemos? Com isso. É isso que vai mostrar a experiência. O que eu faço com o Salmo 37? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E isso revela a experiência se nós de fato praticamos isso dentro de um processo de perseverança cristã. Porque essa perseverança, ela nos traz experiência. Aí sim, a perseverança e a experiência, ela produz esperança. Ela produz esperança. E sabe que essa linha de raciocínio do autor, ela é extremamente interessante, meus irmãos. Observe o porquê ele vai dizer no versículo 5 que a esperança não confunde. A esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E essa esperança, ela é inconfundível, porque o Espírito Santo de Deus, que em nós está, nos ajuda a passarmos pelas tribulações, nos ajuda a aplicar a palavra de Deus naquilo que nós chamamos de experiência dentro da tribulação, o que nos leva a vivermos uma vida de esperança. Interessante o raciocínio do autor para concluir aqui no versículo 5 que essa esperança ela não confunde. E ela não confunde porque esse amor de Deus ele é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. E é o Espírito Santo do Senhor quem aplica essas verdades nas nossas vidas. Ele nos foi outorgado. Ele nos foi outorgado. E é interessante que ele nos foi outorgado dentro de uma condição de vida que nós não tínhamos. Versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. É uma obra dele, irmãos. A esperança é uma obra de Deus na pessoa do Espírito Santo que ele derrama nos nossos corações. Sabe, irmãos, uma coisa que é interessante? Essa esperança ela é revelada na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo diante do seu ministério público. Em razão da perseguição, das incompreensões, dos açoites, das agonias, tudo aquilo pelo que o Senhor Jesus Cristo passou, o seu julgamento, as testemunhas falsas, a dor das chicotadas, a dor da crucificação, a vergonha, a ignomínia, o desprezo pelo qual ele passou, mas ele passou tudo isso dentro de uma perspectiva de esperança. Isso não o confundiu, isso não o tirou do foco, não tirou do foco. Ele manteve sua trajetória de ação pelo poder que Deus deu. E é interessante, meus irmãos, não esqueçamos nisso, que esse mesmo poder está em nós. Quando a palavra de Deus nos diz, em Atos capítulo 1, que o Espírito Santo viria, que nós receberíamos poder pelo Espírito Santo, é esse poder não necessariamente para o fazer, mas esse poder para ser essa nova criatura e viver dentro dessa esperança inconfundível na nossa vida eterna em Cristo Jesus. Porque no versículo 8 diz que Deus prova o seu próprio amor pelo fato, para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.
nossa condição de necessitados deste amor, de carentes deste amor, de carentes dessa misericórdia. Vivíamos sem Deus e sem esperança nesse mundo, é o que a palavra de Deus também nos diz. Nós vivíamos sem Deus e sem esperança. As pessoas que não têm, que não conhecem a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, ela tem uma esperança na religião, deposita a sua confiança na sua religião, naquilo que dizem. E nesse período de pandemia é interessante que essa agonia, as pessoas começam a depositarem a sua confiança em determinadas receitas que os passam. A internet está cheia de doutores de plantão, pessoas que indicam isso, indicam aquilo, tiveram a experiência com isso, tiveram a experiência com aquilo. Então as pessoas têm uma facilidade muito grande de depositarem a sua confiança em coisas transitórias. Mas a nossa confiança está em Deus, porque nós vivíamos sem Deus e sem esperança nesse mundo. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora, logo, versículo 9, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. Observe porque que essa esperança é inconfundível também no final do versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A ira sobre o pecado não nos pertence mais. A ira de Deus é revelada do céu. Romanos capítulo 1. A ira de Deus é revelada do céu. Foi revelada na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A ira de Deus foi revelada na pessoa de Cristo quando ele foi crucificado na cruz. Quando Deus lançou sobre ele todos os nossos pecados. É por isso que nós somos, início do versículo 1, justificados, porque ele lançou sobre Cristo a ira que deveria ser lançada sobre nós. Meus amados irmãos, que coisa extraordinária nós vivermos uma vida cristã numa esperança que não confunde. Versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, nessa condição, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais. Outra razão dessa esperança inconfundível, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, pela vida de Cristo, por aquele que venceu a morte. É por isso que essa esperança é inconfundível. Não apenas isto, versículo 11. Mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Eram inimigos, fomos reconciliados, havia uma ira sobre nós, essa ira foi desviada para a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Éramos fracos, mas Deus implanta em nós o poder do seu Espírito Santo. E toda essa ação de Deus na nossa vida, meus queridos irmãos, nos leva a viver, mesmo em perseverança, porque essa perseverança, ela nos traz extraordinárias experiência de confiança, experiência de dependência, experiência de poder aplicar a palavra do Senhor. Quantos irmãos, quantas pessoas estão tendo nesse momento desta pandemia experiências extraordinárias de dependência do seu Deus, de confiança plena no seu Deus, porque a coisa parece que estava muito calma, vinha tudo muito tranquilo, e Deus permite determinadas situações nessa trajetória humana, e Deus faz com que aconteça determinadas coisas, porque Deus não perdeu o controle. Deus continua com tudo em suas mãos,
para revelar o seu amor, não a sua ira. Revelar a sua graça, revelar a sua justiça na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós não estamos vivendo uma situação única e exclusivamente desse bate-cabeça dos políticos, dos nossos gestores, sendo levadas a considerar sobre a brevidade da vida e sobre o que, de fato, está baseada a sua esperança. A nossa esperança está em Deus. A nossa esperança está em Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o poder do seu Espírito. A esperança está nos céus, porque sabemos que nós não fomos chamados, nós não fomos resgatados. Uma maneira de viver para continuarmos aqui, mas vivermos aqui, como diz o autor aos Hebreus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, porque lá é nele que está a nossa esperança, e essa nossa esperança nele, ela é inconfundível. Ela é inconfundível, mais uma vez, versículo 5, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações. E esse amor de Deus é derramado nos nossos corações para que nós compreendamos o que Ele fez por nós. E esse amor, ele nos leva não somente a um relacionamento com Deus, a um relacionamento com o próximo, mas esse amor, ele é um amor também que nos leva a esperar em Deus, esperar o nosso resgate final. Jesus Cristo vem. Estejamos firmes, meus queridos irmãos. Concluo com essa palavra. Estejamos firmes, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, em quem está a nossa esperança final. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos fortaleça e continue a nos ajudar a mantermos-nos de cabeça erguida, olhando para o Senhor com o coração repleto de esperança no Senhor. Oremos. Amado Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela nossa salvação em Cristo Jesus. Nós te agradecemos pela revelação da tua graça. Agradecemos-te pela revelação da tua justiça. Agradecemos-te, ó Deus, pela presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, que nos ajuda a não somente compreendermos a tua palavra, mas nos auxilia também a vivermos uma experiência da tua palavra com a nossa vida real, com o nosso dia a dia. Obrigado, Senhor, e fortalece-nos a cada dia. Enche os nossos corações a cada dia de esperança, Senhor, nesse mundo de desesperança. Enche, Senhor, as nossas mentes e os nossos corações de uma alegre esperança, enquanto mesmo diante da morte, mesmo diante de queridos, nós continuamos firmes em alegre e inconfundível esperança, porque sabemos que um dia nos reencontraremos e onde de lá jamais sairemos. Estaremos eternamente na tua presença, gozando do teu amor, da tua presença e da tua companhia por toda a eternidade. Abençoa, Senhor, aqueles que sofrem. Abençoa, Senhor, aqueles que estão internados. Abençoa aqueles, ó Deus, que estão em coma. Aqueles, ó Deus, que estão entubados. Ó Deus de misericórdia, faze com que recuperem e possam reconhecerem o teu amor e a tua graça e a tua bondade em suas vidas. Pedimos pelos teus servos, Senhor, que agonizam em seus leitos de enfermidade. Tranquiliza-lhes a alma
e dar-lhes a alegria da esperança eterna. Assim também como nós, e abençoa-nos nesta semana também, Senhor, para que possamos continuar vivendo alegremente na esperança que Tu derrama nos nossos corações pelo Teu Espírito Santo. Amém. É a nossa oração com gratidão, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e uma boa semana a todos.